Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, um canal que tem o objetivo de trazer sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de fé para o nosso cotidiano. Nós esperamos que essa palavra ela possa ser de grande utilidade para a sua vida e trazer no seu coração esperança, porque em Deus a nossa esperança ela não é em vão. Cada pessoa neste mundo enfrenta lutas, problemas, dificuldade. Talvez nesse momento, no ambiente onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, você está enfrentando muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades. Em Deus, não é verdade, Deusini? Quando nós colocamos a nossa fé, nele encontramos sempre o refúgio. E nós queremos trazer aqui hoje o exemplo de alguém que na Bíblia nós aprendemos o exemplo desta pessoa porque ela decidiu crer em Deus que poderia trazer solução no momento difícil que ela estava enfrentando. E Deuseni, nós cremos que isso também é algo que para cada pessoa que está nos assistindo vai ser de grande utilidade, não é verdade? Com certeza, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. E essa palavra que vamos ler aqui, vocês vão entender como é importante a palavra de Deus na nossa vida quando nós aplicamos. E Deus, Ele conhece nesse momento, Nilson, a necessidade de todas as pessoas que nos ouvem. E eu tenho certeza que nesse momento, se você crê, Ele está aí com você. E a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos dá força. Quantas pessoas nesse momento, Nilson, que de repente estão precisando de força, de um ânimo, e ela precisa de Deus na vida dela. Então, quando a gente se dá conta que a gente não podemos mais agir com a nossa própria força do nosso braço, com a nossa própria entendimento, nós apoiamos em Deus, que Ele é tudo, Ele é o sustento de todas as coisas. Se entendemos assim, vivemos uma dependência de Deus. É verdade. E nós queremos convidar você que deseja acompanhar conosco uma história que muitas pessoas conhecem, porque algo que chamou a atenção de Jesus, porque este homem, ele considerou a palavra. E isso é o que faz toda a diferença. No mundo que nós vivemos, há muitas palavras que nos é dita. Há muitas palavras que, ao invés de ajudar as pessoas, ela acaba trazendo morte, desespero, ela acaba trazendo medo. Quantas pessoas, Deusini, que diante de um problema, ela ouve o seguinte: olha, acabou para você, você não tem jeito, não tem solução para este problema, você está perdido. E as pessoas muitas das vezes acabam se deixando levar por essas palavras negativas, ao invés de se apegar à palavra de vida, que é a palavra de Deus. Por isso que nós convidamos você a ver aqui conosco este grande exemplo que faz uma grande diferença quando nós também seguimos os mesmos passos desse ensinamento. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Diante dessa situação, algo precisava ser feito, porém, havia uma impossibilidade de obter solução de uma outra maneira, senão se voltar para Deus. E é isso que Deus espera de cada pessoa quando ela se encontra diante de uma situação difícil, sem saber o que fazer. Ao invés de deixar o desespero tomar conta do ser, da mente, do coração, levando até as pessoas a desejarem colocar fim na sua própria vida, nós temos aqui um exemplo de que quando a pessoa se volta para Deus, ela busca o socorro de Deus, independentemente de quem quer que ela seja, independentemente de qualquer que seja o problema que ela está enfrentando na vida dela, ela não vai ser rejeitada. E aqui, o que acontece? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha que interessante, Jesus não perguntou para esse homem, Deuseni, quem era ele. Jesus não se preocupou aqui em querer saber se esse homem merecia ou não merecia. Jesus não colocou nada que pudesse ali mostrar que teria que ter uma condição especial, específica, para que aquele homem então merecesse a atenção de Jesus. Jesus imediatamente se prontificou: eu irei curá-lo. E você sabe por que, Nilson, que Jesus se prontificou
em se apresentar com rapidez, porque a gente vê aqui que eu irei. Então, porque quando a pessoa se aproxima diante de Deus, reconhecendo o que ele é, com sinceridade, Deus não perde tempo. Ele não vai olhar para suas falhas, não vai olhar se você merece, né? Como você bem precisou aqui. Ele vai ver a sua fé. Você creu, você se aproxima dele com essa fé. Olha, não tem mais ninguém para me ajudar. Eu só tenho o Senhor. Me socorre nesse momento. Deus quer ver isso nas pessoas. É isso que Ele quer ver, a sinceridade quando você se aproxima dele, reconhecendo que somente Ele pode resolver esse teu problema, né? Trazer a solução, né? Isso mesmo, muito interessante isso. Jesus, né, quando ele ouviu isso, lá no versículo 10, ele diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Essa comparação que Jesus fala aqui, nem mesmo em Israel, porque Jesus estava em Israel, né? Mas aqui o que nós precisamos entender é que há um sentido espiritual. É como se Jesus hoje ele dissesse assim: nem mesmo dentro de uma igreja eu achei fé como essa, porque esse homem aqui, ele não era um judeu, ele era um soldado romano, ele era uma pessoa que não tinha os mesmos conhecimentos, não tinha as mesmas práticas, né, que os judeus, que as pessoas que conhecia ali. Então você vê que aqui está mais uma vez provado que Deus não faz acepção de ninguém. Muitas das vezes as pessoas pensam assim: mas poxa, quem sou eu para me aproximar de Deus, orar a Deus, buscar a Deus, pedir a Ele uma ajuda ou pedir a Ele uma solução de um problema que eu estou enfrentando na minha vida? Porque eu não oro, não vou numa igreja, eu não sou cristão, não sou isso, não sou aquilo. Mas quem disse para você que os requisitos para que Deus possa ouvir a sua oração, necessariamente você tem que pertencer a uma religião? O que este homem aqui, ele apresentou a Jesus nesse momento, é o que Deus espera de cada um de nós: a fé. Mas não somente a fé na existência de Deus, mas a fé na palavra de Deus. Por que Jesus ele ficou aqui admirado? Porque, na verdade, aquele centurião, naquele momento, recebendo a palavra de Jesus, era como se ele estivesse recebendo Jesus na própria casa dele. E é isso que faz toda a diferença. É esse tipo de fé que Deus ele deseja encontrar em cada um de nós. Então, quando você recebe a palavra de Deus, como você está recebendo aqui agora, neste momento, mesmo que você não está vendo Deus fisicamente, mas você crê nesta palavra, ainda que tudo esteja difícil na sua vida, ainda que tudo esteja complicado para você neste momento, humanamente falando, talvez você está olhando para uma situação que parece que você nunca vai conseguir sair desta situação. Mas a palavra de Deus, ela diz que se você crer, você verá a glória de Deus. A palavra de Deus diz que se Deus é conosco, quem será contra nós? A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. E se você se apegar a esta palavra, Deus então ele vai se manifestar na sua vida de uma forma gloriosa, assim como aconteceu. Porque o resultado, Deuseni, que este homem ele teve na vida dele por ter decidido aceitar essa palavra, crer nessa palavra, foi glorioso. E que nós aprendemos aqui também, nisso, nessa palavra, que em vez da gente considerar os nossos problemas, o que nós ouvimos, que nós possamos considerar a palavra de Deus. Esse homem, ele considerou a palavra de Deus, não aquilo que estava acontecendo com o servo dele em casa, mas ele considerou a palavra. E muitas das vezes as pessoas consideram a palavra mais negativa. Aí eu ouvi isso, alguém falou que eu sou essa pessoa, ela acredita mais naquilo que é negativo e ela acaba vendo, né, os resultados na vida dela negativo. Mas se a pessoa se apoia na palavra de Deus, independentemente do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, eu apoio na palavra de Deus. É ela que vai trazer vida e resultado, como aconteceu com esse centurião. É verdade. E aqui está o resultado, né? Então disse Jesus ao centurião: vai-te
e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Isso foi o que ele creu. O que ele creu? Que a palavra que Jesus daria a ele era suficiente. E qual foi a palavra que ele recebeu? Foi essa: vai e que seja feito conforme a tua fé. Ou seja, mesmo Jesus se prontificando, eu irei curá-lo, quer dizer, eu irei na sua casa. Quer dizer, quando ele ouviu isso de Jesus, eu irei curá-lo, a presença física de Jesus e a palavra de Jesus não fazia diferença para esse homem, era a mesma coisa. Por isso que Jesus ficou admirado, porque quando aquele homem disse, basta-me uma palavra, ele considerou, na verdade, Jesus. Ele considerou a autoridade de Jesus. Imagina você que está agora nos assistindo, de repente você esteja enfrentando um problema talvez parecido como o desse homem aqui. Alguém na sua casa, na sua família, hospitalizado, enfermo, ou com outro tipo de problema. Você não vê Deus fisicamente, mas você ouve a palavra de Deus. Então, o que você deseja ver acontecer na sua vida através do poder da palavra de Deus? É que você saia desse sofrimento, que você receba uma vida nova. Então, isso é possível acontecer na sua vida, porque a mesma palavra que trouxe a cura para o servo deste centurião é a mesma palavra que está hoje com você. É a mesma palavra que você também poderá ver se cumprir na sua vida. Porque Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. É verdade. Basta a gente crer nessa palavra e considerá-la. E a gente vai ver o resultado da nossa vida. Então nós esperamos que essa mensagem possa ter trazido ao seu coração esperança, força, confiança em Deus. Sobretudo você que talvez ouviu tantas palavras negativas na sua vida e que colocou você tão para baixo, tão desanimado. Talvez você, diante de um problema neste momento, você até achava que não tinha mais solução. Mas aonde quer que você esteja, Deus está aí com você nesse momento. Então receba a palavra que muda a sua vida. Receba a paz nesse momento. Receba a força. Receba a esperança que Deus, ele enche o coração de cada um de nós para que nós possamos ver dias melhores. Talvez você tenha visto dias tão difíceis, mas creia que você verá dias melhores, que você vai sair dessa situação que você está enfrentando hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e te dê forças para que você possa crer sempre. Creia somente. Eu creio que Deus mudará essa situação da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem.